A derrota dos amonitas e sírios, capítulo 10. Depois disso aconteceu que morreu o rei dos filhos de Amon, e Anum, seu filho, reinou em seu lugar. Disse Davi: Usarei de misericórdia com Anum, filho de Naás, como seu pai a usou comigo. E Davi enviou seus servos para dar-lhe os pêsames pela morte de seu pai. Mas chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anau, seu senhor: Por ter honrado Davi a teu pai, enviou-te consoladores? Não enviou Davi seus servos a ti para reconhecer e inspecionar a cidade para destruí-la? Então Anum tomou os servos de Davi, raspou-lhe a metade da barba, cortou-lhe as vestes pela metade até as nádegas e os despediu. Davi, ao saber disso, enviou mensageiros a encontrá-los, porque eles estavam extremamente envergonhados. E o rei mandou-lhe dizer: Ficai-vos em Jericó até que vos torne a nascer a barba, então voltai. Vendo os filhos de Amon que se fizeram odiosos a Davi, enviaram os filhos de Amon e tomaram a soldo os amorreus de Bet-Reob e os de Zoba, 20.000 homens de pé do rei de Maaca, 1.000 homens, e do rei de Tobi, 12.000 homens. Davi, ao ouvir isso, enviou a Joabe todo o exército dos valentes. Saindo os filhos de Amon, posicionaram em ordem de batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zoba, de Reob, de Tobi e de Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele, a frente de batalha e a retaguarda, tirou de todos os escolhidos de Israel e se pôs em ordem de batalha contra os sírios. Entregou o restante do exército nas mãos de Abisai, seu irmão, e o enfileirou para lutar contra os amonitas. E disse: Se os sírios forem mais fortes que eu, tu me ajudarás, e se os filhos de Amon forem mais que tu, eu te ajudarei. Esforça-te e nos esforçaremos por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Aproximou-se Joabe e o povo que com ele estava para pelejar contra os sírios, mas estes fugiram diante dele. Então os filhos de Amon, vendo que os sírios fugiram também de diante de Abissai e se refugiaram na cidade. Voltou, pois, Joabe de lutar contra os filhos de Amon e veio a Jerusalém. Mas os sírios, vendo que haviam sido derrotados por Israel, tornaram-se a reunir. Enviou Edadezer e fez saírem os sírios que estavam do outro lado do Eufrates, os quais vieram de Elã, levando por chefe Sobaque, general do exército de Hadadezer. Avisaram a Davi e reuniu todo Israel, e passando o Jordão, veio a Elã, e os sírios se posicionaram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Mas os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dos sírios homens de 700 carros e 40.000 de cavalo. Também a Sobaque, general do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis que ajudavam a Hadesser como foram derrotados diante de Israel, fizeram paz com Israel e lhe serviram. E dali em diante os sírios não ousaram ajudar mais os filhos de Amon. Davi e Batseba, capítulo 11. No ano seguinte, na época em que os reis saem para a guerra, Davi enviou a Joabe e com ele a seus servos e a todo Israel, e destruíram os amonitas e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Sucedeu um dia, ao cair da tarde, que se levantou Davi de seu leito
e passeava sobre o terraço na casa real e viu do terraço uma mulher que estava banhando-se, que era muito formosa. Davi mandou perguntar por aquela mulher e lhe disseram: é Bete-Sema, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Davi enviou mensageiros que a trouxeram, e quando chegou, Davi se deitou com ela, acabando de purificar-se da menstruação, ela se foi para sua casa. A mulher ficou grávida e mandou avisar a Davi, dizendo: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe fazer vir a Urias, o Eteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Vindo Urias a ele, Davi lhe perguntou pela saúde de Joabe e pela saúde do povo, e como estava a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava teus pés. Saindo Urias da casa do rei, foi-lhe enviado um presente da mesa real. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei com os homens da guarda de seu senhor e não desceu à sua casa. Avisaram isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. E disse Davi a Urias: não vieste de uma jornada? Por que, pois, não descestes à tua casa? Urias respondeu a Davi: a arca, Israel e Judá estão sob tendas, e meu senhor Joabe e os servos de meu senhor no campo. Hei eu de entrar em minha casa para comer e beber e deitar-me com minha mulher? Pela tua vida e por tua alma, eu não farei tal coisa. Davi disse a Urias: fica-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. E ficou Urias em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi convidou-o a comer e a beber com ele, até embriagá-lo, e ele saiu à tarde para dormir em sua cama com os homens da guarda de seu senhor, mas não desceu sua casa. Urias é morto. Chegada a manhã, escreveu Davi a Joabe uma carta que enviou pelas mãos de Urias. Escreverá na carta o seguinte: ponde Urias na frente, no mais forte da batalha, e retirai-vos dele, para que seja ferido e morra. Assim foi. Sitiando Joabe a cidade, pôs Urias no lugar aonde sabia que estavam os homens mais valentes. Saindo-os da cidade, pelejaram contra Joabe e caíram alguns dos exércitos dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Então Joabe enviou e fez saber a Davi todos os assuntos da guerra, e mandou o mensageiro dizendo: quando acabares de contar ao rei todas as notícias da guerra, se o rei irar-se e te disser: por que vos achegastes tão perto da cidade para combater? Não sabeis que é costume atirar desde o muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubessete? Não lançou uma mulher do muro sobre ele um pedaço de uma roda de moinho, e morreu Tebes? Por que vos achegastes ao muro? Então tu lhe dirás: também morreu teu servo Urias, o Eteu. Foi o mensageiro e chegando, contou Davi tudo o que Joabe lhe enviará. Disse o mensageiro a Davi: prevalecerão contra nós os homens que saíram contra nós ao campo, mas lhe fizemos retroceder até a entrada da porta, porém os flecheiros atiraram contra teus servos desde o muro e morreram alguns dos servos do rei, e morreu também teu servo Urias, o Eteu. Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não tenhas pesar por isso, porque a espada devora ora um, ora outro. Reforce teu ataque contra a cidade até dominá-la, e tu encoraja-o. Davi e Batsema se casam.
Ouvindo a mulher de Urias que seu marido havia morrido, lamentou por seu marido. Passado o luto, Davi mandou trazê-la à sua casa e ela foi sua mulher, e lhe deu à luz um filho. Mas isso que Davi fizera foi desagradável aos olhos do Senhor. Natã admoesta Davi, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi e, vindo a ele, disse-lhe: Havia dois homens em uma cidade, um era rico e outro pobre. O rico tinha numerosas ovelhas e vacas, mas o pobre tinha apenas uma cordeirinha, que ele comprará e criará, e que crescerá com ele junto com seus filhos, comendo de seu pão e bebendo de seu copo, e dormindo em seu seio, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, este não quis tomar de suas ovelhas e de suas vacas para cozinhar para o viajante que viera a ele, mas tomou a ovelha daquele homem pobre e preparou para aquele que viera a ele. Então acendeu-se sobremaneira o furor de Davi contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que o homem que fez isso é digno de morte, e deve restituir a cordeira 4 vezes, porque fez tal coisa e não teve misericórdia. Então disse Natã a Davi: Tu és esse homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e pus em teu seio as mulheres de teu senhor. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, acrescentar-te-ei-a muito mais. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal diante de seus olhos, feristes a Urias a espada, e tomaste por mulher a mulher dele, e o mandaste com a espada dos filhos de Amon. Por isso não se apartará jamais de tua casa a espada, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que fosse tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que de tua própria casa farei levantar o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres diante de teus olhos, e as darei a outro, que se deitará com suas mulheres à luz do sol, porque tu o fizestes em segredo, mas eu farei isto diante de todo Israel e a pleno sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Mas visto que com este assunto, deste motivo de blasfemar os inimigos do Senhor, o filho que te nascerá certamente morrerá. E Natã voltou à sua casa, e o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias gerará de Davi, e adoeceu gravemente. Então Davi rogou a Deus pelo menino, e julgou Davi, e entrou e passou a noite prostrado em terra. Levantaram-se os anciões de sua casa e foram a ele para fazê-lo levantar da terra, mas ele não quis nem comeu com eles pão. No 7º dia morreu o menino que temiam os servos de Davi fazê-lo saber que o menino havia morrido, dizendo entre si, quando o menino ainda vivia: Nós lhe falamos e não queria ouvir nossa voz. Quanto mais se afligirá, se lhe dissermos que o menino é morto. Mas vendo Davi seus servos falarem entre si, entendeu que o menino morrerá. Por isso disse Davi a seus criados: É morto o menino? E eles responderam: É morto. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de roupa. Entrou à casa do Senhor e adorou. Depois veio à sua casa e pediu que lhe trouxessem de comer, e comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizestes? Pelo menino ainda vivo, jejuavas e choravas, e agora que ele morreu, tu te levantas e comes?
Ele respondeu: Vivendo ainda o menino, eu jejuava e chorava, dizendo: Quem sabe se Deus terá compaixão de mim e o menino viverá? Mas agora que é morto, para que hei de jejuar? Poderei eu fazê-lo voltar? Eu irei a ele, mas ele não voltará a mim. Davi consolou a Betseba, sua mulher, e achegando-se a ela, deitou-se com ela, e ela lhe deu à luz um filho, e chamou o seu nome Salomão, o qual o Senhor amou. E enviou uma mensagem por meio de Natã, o profeta, que lhe pôs o nome Gedias, por ordem do Senhor. Davi conquista Rabá. Joabe pelejava contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então enviou Joabe mensageiros a Davi, dizendo: Sitiei a Rabá e tomei a cidade das águas. Reúne, pois, agora o povo que resta e acampa contra a cidade e toma, não seja que, tomando eu a cidade, seja chamada por meu nome. Juntando Davi todo o povo, foi contra Rabá e combateu contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça de seu rei, que pesava 34 quilos de ouro e tinha pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e tirou grande despojo da cidade. Tomando o povo que nela estava, e abrigou a trabalhar com serras, com talhadeiras de ferro e machados de ferro, e também o fez trabalhar nos fornos de tijolos, e fez o mesmo a todas as cidades dos filhos de Amon, e tornou Davi com todo o exército a Jerusalém.